Olá, começa agora o Senado Notícias. Em reunião na manhã desta terça-feira, a Comissão Mista do Congresso, que acompanha as ações do governo no enfrentamento à pandemia da Covid-19, ouviu por videoconferência o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, André Pepitone da Nóbrega. Ele veio falar sobre o apagão elétrico ocorrido no estado do Amapá. O drama dos amapaenses expôs o serviço precário fornecido pela concessionária privada de energia, a falta de planejamento, de rotina de fiscalização e autuações. O diretor-geral lamentou o problema, falou das providências tomadas para minimizar o caos diante do acidente que danificou a estação de energia. Foi deslocado geradores de pequeno porte para atender esses hospitais e geradores de pequeno porte para atender o centro de distribuição de água, que é um cuidado que temos que ter com a população que não pode ficar carente de água. Contratar essa geração emergencial para atender o Amapá enquanto as condições da subestação não sejam reestabelecidas. Então, a Eletronorte está autorizada a contratar 150 megas, já contratou 60. Esses 60 megas já estão desembarcando em Macapá na manhã de hoje. E porque mesmo aconteceu isso no Amapá, não era previsível ou inevitável? O blackout é como se fosse um desastre aéreo. Então, ou seja, ele não acontece apenas por uma falha. Nós temos diversas intercorrências que levam ao blackout. E o setor elétrico tem parametrizado a apuração disso. Aos consumidores, a possibilidade de compensações, algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Todos os consumidores que tiverem equipamentos queimados, diante dessa ocorrência, ocasionado por falta de alimentação de energia, eles serão ressarcidos dentro do setor elétrico. Seguindo a lei, nós temos que buscar no judiciário outros danos que não estão abrangidos do ponto de vista administrativo, que são danos morais, lucros cessantes, danos emergentes. E isso pode ser feito por meio de uma ação civil pública. Para os parlamentares, faltou fiscalização, planejamento, cobrança efetiva da concessionária e vacilos da agência reguladora. Nós tínhamos um parque de vários geradores que garantia energia. Ele foi desativado pelo pressuposto que a empresa concessionária havia cumprido as cláusulas do contrato de concessão e que tinha uma estrutura de backup para uma situação como a que ocorreu. Se a ANEEL tivesse exercido seu papel, além de regular tarifas, não estaríamos passando por isso agora. Há um ano se sabia que não existia um plano B, que um transformador estava em manutenção. Quais foram as providências do OMS e da ANEEL? Não condiz com a verdade essa informação de que no dia seguinte ao apagão já tinha ocorrido o restabelecimento de água. Até o dia de hoje, as pessoas aqui em Macapá não têm o restabelecimento de água potável. Onde mais isso está correndo risco de acontecer? Como prevenir? Como prever? O que fazer? Então, o senhor fez aí toda uma explanação pertinente, mas nos deixa inseguros se aquilo que está sendo feito somente, e até então, é suficiente para prevenir, para prever outros episódios como esses, Brasil afora. E o presidente do Senado acompanhou nesta segunda-feira o transporte dos geradores que vão restabelecer plenamente a energia no Amapá. 2 balsas com geradores se deslocaram em direção a Macapá. Os equipamentos podem gerar até 48 megawatts de energia e, assim, atender todo o mercado consumidor da capital. De helicóptero, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acompanhou o transporte da carga e disse que o problema da falta de luz está perto de ser resolvido. O quadro econômico do país está fragilizado e reforça a demanda por ações do governo para amenizar os efeitos da crise sobre a renda e o emprego. A avaliação está no relatório de acompanhamento fiscal de novembro da Instituição Fiscal Independente do Senado. A publicação foi divulgada nesta segunda-feira. As incertezas ainda são grandes, principalmente por causa de uma eventual segunda onda de contaminação pelo coronavírus. Mas a Instituição Fiscal Independente do Senado
projeta 3 cenários econômicos no Brasil para o ano que vem. Então, o cenário pessimista tem uma dívida mais elevada, o cenário base tem uma dívida moderada, ainda que seja também uma trajetória de crescimento, e no cenário otimista a estabilização já aconteceria mais cedo. O relatório de acompanhamento destaca o papel das ações governamentais na área social. O peso dos estímulos fiscais, do auxílio emergencial, das transferências, os gastos que foram realizados até agora no chamado orçamento de guerra representam quase 500 bilhões de reais. E daí se coloca também a discussão a respeito da retirada desses estímulos, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista da recuperação da economia no ano que vem. A projeção moderada traz uma queda no Produto Interno Bruto neste ano de 5%. A expectativa da IFE é que o PIB cresça 2,8% no ano que vem, e depois tem aí uma projeção para o médio prazo, até 2030, que seria de 2,3%, o crescimento médio anual do PIB, com uma taxa real de juros de 3% ao ano. Os especialistas da IFE ainda projetam uma deterioração do mercado de trabalho. Pelos estudos, a população empregada deve apresentar uma queda de 8,8% até o fim deste ano e depois uma leve recuperada de quase 2% no ano que vem. Significa que muita gente vai ficar a descoberto em termos de emprego e ou benefícios sociais. Daí a importância, claro que é preciso ter a fonte de financiamento, o cálculo de quanto vai custar e o público-alvo, mas dessas discussões a respeito dos programas que eventualmente vão ser criados para a partir do ano que vem, dando continuidade ao chamado auxílio emergencial. Para os diretores da instituição, existem 3 principais desafios para 2021: a gestão da dívida pública, a organização do orçamento e a sustentabilidade das contas do governo aos agentes econômicos. Como fazer isso? Isso é o governo e a sociedade que vão decidir, né? Existe aí as opções disponíveis, controle de gastos, eventualmente se decide também por aumentar a receita. Vale destacar as propostas de emenda constitucional que tramitam no Congresso Nacional, a PEC 186, 187, 188 e a 423 de 2018 que está na Câmara. Elas são PECs que têm propostas bastante interessantes, ainda que têm que ser aperfeiçoadas, destinadas ao melhor controle da despesa obrigatória. Seria possível, numa tacada só, ajudar nos 3 desafios. Casos recentes de violência policial contra negros nos Estados Unidos, inclusive com mortes, chocaram todo mundo e provocaram uma onda de protestos. E no Brasil, por que a reação da sociedade não acontece da mesma forma? É o que vamos ver agora no segundo episódio da série de reportagens sobre o racismo. 3 histórias de negros americanos que provocaram um dos maiores protestos nos Estados Unidos. A morte de George Floyd, Daniel Prude e o caso de Jacob Blake, que ficou tetraplégico, vítima da agressão policial. No Brasil, também marcado por grande violência, o movimento negro vai para as ruas lutar por seus direitos e denunciar as mortes. A truculência, a letalidade provocadas por policiais brasileiros. Um dos articuladores da Coalizão Negra por Direitos e membro da Uniafro do Brasil, Douglas Belchior, dá uma entrevista exclusiva ao programa. Quem não viu poderá ver agora. As agressões praticadas por policiais em cidadãos negros. São cenas chocantes. Os agressores não dão chance de defesa. As vítimas pedem clemência, mas não são ouvidas. Ninguém poderá socorrê-las. Os gritos das vítimas foram ignorados pelos policiais. Imobilizado e sufocado até a morte pelos policiais, George Floyd calou-se para sempre.
muito por conta do fenômeno acontecido nos Estados Unidos, que foi aquela grande reação ao assassinato de George Floyd, e a partir daí outras várias reações, porque a polícia não parou de matar nos Estados Unidos, há muita provocação de comparações entre a realidade do movimento negro no Brasil e nos Estados Unidos. Então tem sempre essa provocação, mas por que o movimento negro no Brasil não faz igual faz os negros nos Estados Unidos, ocupando as ruas e reagindo à violência policial? A resposta que eu tenho para isso é que, primeiro, a simples comparação, ela é um tanto injusta, porque as realidades são diferentes. Embora o racismo estruture a sociedade tanto lá quanto aqui, o desenvolvimento da sociedade em torno da questão racial foi muito diferente. Enquanto a mídia brasileira noticia que os protestos nos Estados Unidos é contra o racismo, é por direitos, é por uma reivindicação de justiça, aqui no Brasil a mesma imprensa noticia de outra maneira. Há uma criminalização da luta por justiça, por direitos no Brasil e uma criminalização do movimento negro também. Então, aqui, corriqueiramente, a imprensa chama de vagabundos, de vândalos, que reagiram com violência àquela situação de acusação de violência policial. Ou sempre, você sempre tem aqui uma criminalização da luta por justiça e pouca sensibilidade para o tema em si. Você não vê no Brasil reações de repúdio à violência policial contra negros como você vê nos Estados Unidos, inclusive com artistas, com formadores de opinião, com esportistas se manifestando. O racismo no Brasil é violento como sempre. O que teve de mudança é que os olhares da sociedade passaram a estar mais voltados para isso agora, né? O movimento negro brasileiro, ele sempre denunciou. Infelizmente, sempre denunciou no vazio, sempre gritou no deserto. O movimento negro no Brasil, desde sempre, denunciou violência policial, maus tratos, denunciou o superencarceramento, denunciou a forma perversa como a sociedade trata a população negra. Panfletos distribuídos no período da independência, em 1822, podem trazer uma nova perspectiva sobre o movimento que libertou o Brasil de Portugal. São quase 1000 páginas de documentos que irão compor o livro que o Senado deve lançar como parte das comemorações do bicentenário da independência, que acontece em 2022. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Quase 200 anos depois do grito da independência às margens do rio Ipiranga, muita coisa mudou no país descoberto pelos portugueses. A começar pela população, que naquele 7 de setembro de 1822 era próxima aos 5 milhões de habitantes e cresceu mais 40 vezes, devendo alcançar 215 milhões de habitantes em 2022, quando iremos comemorar o bicentenário. Em todo esse período foram 7 constituições, mudanças nas formas e regimes de governo, o Brasil se tornou mais urbano, a economia cresceu e a cultura brasileira foi se consolidando. Para o historiador Bruno Cerqueira, comemorar datas históricas como essa é importante para entender o presente e o futuro do país. Essas festas, sejam as de 1922, 1972 ou agora 2022, elas são fundamentais para o espírito de cidadania entre nós brasileiros. Ser cidadão significa, sem dúvida alguma, ter conhecimento histórico e poder atuar politicamente. Como parte das comemorações do bicentenário, o Senado já programou o lançamento de um livro reunindo uma série de panfletos publicados na época da independência e que eram usados para divulgar o posicionamento dos diferentes grupos políticos em relação ao movimento que iria mudar o destino do Brasil. A expectativa é que os documentos tragam uma nova leitura sobre o que foi esse movimento de independência. Eu tenho certeza que vai revelar aí perspectivas novas sobre a independência. O que mais chama atenção nesses panfletos é que eles trazem as narrativas
que não são as narrativas oficiais, da história oficial. Porque a história oficial, muitas vezes, mostra essa transição para a independência como um momento pacífico no país, sem grandes conflitos. Não é verdade. Os documentos fazem parte do acervo da Biblioteca Oliveira Lima, que fica na Universidade Católica da América, em Washington, nos Estados Unidos. A Biblioteca Oliveira Lima, ela tem um acervo importantíssimo, e esse acervo, ele é, de certa forma, pouco acessível para os pesquisadores brasileiros. E eu tenho certeza que até 2022, até setembro de 2022, o Senado Federal vai oferecer à sociedade uma programação extensa e com bastante conteúdo para que nós possamos reviver esse momento da independência. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.